Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Hoje eu quero falar com você que tem falado aí no seu coração, tem desejado algo na vida sentimental e às vezes você começa a pensar que não é mais para você por causa da sua idade, às vezes fica ansiosa, preocupada, às vezes começa a aceitar o que vem, né? Então, o primeiro passo para você receber essa bênção na sua vida sentimental é se posicionar. Você precisa entender o que você quer. Você precisa entender o que realmente vai te fazer feliz. Muitas vezes nós começamos a conversar com nossas amigas, na verdade, e para não ficar por baixo, nós falamos assim. Alguém nos pergunta, você tem alguém? Você quer casar? O que você pensa da vida? Não, Deus me livre, eu não quero não. Eu já fui infeliz nessa área, não deu certo. Eu acho que homens não prestam, eu acho que isso não é para mim, eu prefiro ficar sozinha, eu sou muito mais feliz sozinha, eu não preciso de homem, eu não dependo de homem. Esses são os discursos que nós falamos para não nos sentirmos para baixo. Mas lá no fundo do nosso coração, lá no fundo da nossa alma, o que nós queríamos mesmo é sermos felizes. O que nós queríamos mesmo é um homem que nos amasse, que nos respeitasse, que nos valorizasse, porque é isso que nós merecemos. Mas como já tivemos tantas decepções, nós preferimos estar nesse local, neste lugar, de dizer que não, eu não quero, eu não preciso. Eu vejo mulheres falando, né, que eu gosto da minha companhia, eu me sinto bem dessa forma, mas lá no fundo, é mentira. Lá no fundo, você queria ser amada sim, queria encontrar alguém sim. Muitas vezes vê casais aí com seus filhos andando no shopping, uma mulher e um homem que está ali, aquele homem que ama, que respeita aquela mulher, nossos olhos se enchem assim, sabe? Quantas vezes eu passei por isso? Eu lembro que eu ia no shopping com os meus filhos, sempre andei sozinha com eles, né? Mesmo estando casada, eu costumava dizer, né? Viúva de marido vivo, porque tinha um homem, uma aliança, mas ele não fazia o papel dele de homem, né? De casal. Então, por muitos anos eu andei sozinha. Só tinha um título, sou casada, mas vivia sozinha. E quantas vezes eu ia no shopping com os meus filhos, olhava aqueles casais sentados numa mesa conversando, andando com seus filhos, meus olhos se enchiam de lágrimas. Sentava no banco, ficava olhando e pensando, meu Deus, eu não nasci para ser feliz. Eu acho que nunca vou ver isso. E um dia, infelizmente, aquele casamento acabou e por um lado foi bom, porque eu me vi livre daquele peso de ser casada só no papel ou viver só aquela situação que não era real, uma grande mentira. E mesmo por eu ser religiosa na época, eu tinha aquela coisa, eu preciso manter, quantos não fazem isso, né? Mantém um casamento infeliz por causa da sociedade, por causa da religião, e vai ser uma mulher triste e frustrada até o fim da sua vida. E eu não quis isso para mim. Então um dia eu me posicionei. Eu falei, eu vou ficar sozinha, não posso casar de novo, vou ficar sozinha, vou cuidar dos meus filhos. E fiquei durante um bom tempo, fiquei ali 9 anos, né? Tinha também no meu coração que eu não queria colocar um homem dentro da minha casa, por causa que as crianças eram pequenas, 2 meninas e um rapaz. Então uma responsabilidade muito grande. Então eu peço que vocês também olhem por isso, né? Hoje, principalmente hoje em dia, né? Quantos homens maus, então quantos homens perversos, e a gente não conhece o coração. Às vezes aquela pessoa vem linda, maravilhosa, e de repente você coloca dentro da sua casa e vai fazer um mal aos seus filhos. Então eu preferi dessa forma, tá bom? É um conselho que eu te dou, né? Se você está sozinha, tem aí crianças pequenas, cuide dos seus filhos, ore ao Senhor, peça que Ele te dê graça, que Ele te dê força, vai criando essas crianças e no tempo e na hora certa vai ser o tempo de Deus trazer para você a sua bênção. E nesse período você vai se preparando para a bênção. Nesse período você vai orando já por esse homem maravilhoso que Deus vai trazer na sua vida, um homem que vai te respeitar, um homem que vai te amar, um homem que vai te dar o devido valor que você merece. E eu fiz dessa forma. E um dia eu lembro que as pessoas me perguntavam, né? Nossa, elas falavam assim, nossa, você é tão bonita sozinha, por quê? Porque eu fiquei um bom tempo sozinha. E às vezes aparecia um ou outro, esses homens aí que sempre tem, gente. Essas pessoas que querem curtir, não é verdade? Que querem só um oba-oba e vão sair fora. Comecei a me posicionar com Deus, comecei a orar ao Senhor. E eu lembro que eu comecei a pedir para Ele, traz para mim uma pessoa, Senhor, que me ame, que me respeite. Isso depois já aí dos
7 anos, né? Ver as crianças já se tornando mocinhos, começando a namorar, começando a sair. Ficava sozinha em casa com a minha mãe no sábado, no domingo. Eu lembro que quando sábado a minha mãe ficava sentada no sofá ali na sala, assistindo o Esquadrão da Moda. Quantas vezes eu morava no sobrado, eu ia lá, aquele sábado lindo, sábado de sol maravilhoso, uma tarde gostosa, e eu ficava, oh meu Deus, eu queria tanto ter uma pessoa para passear, para conversar, né? Traz essa pessoa para mim, ficava orando, pedindo ao Senhor. E aí eu comecei a me posicionar, sabe? Já até contei aqui no canal que teve um período que eu trabalhei numa empresa, conheci uma pessoa ali e apenas um olhava para o outro, e depois que eu saí dali começamos a conversar por mensagem, depois fomos uma vez tomar um suco, começamos a conversar, quis saber o que ele pensava sobre a vida, se ele queria alguma coisa séria. Ele falou para mim claramente, não, eu não penso em me casar, eu, né, tenho minha mãe, cuido da minha mãe. E aí aquela ideia que nós temos, né? Ah, eu vou mudar ele. E fiquei um bom tempo conversando com ele. Então, às vezes ele mandava uma mensagem, eu respondia, eu mandava mensagem, ele respondia. E eu fui criando na minha cabeça que poderia ser uma pessoa legal para minha vida. Até o ponto de ficar em torno de 1 ano, 2 anos, nessa lenga-lenga, sabe? Só conversinhas e não tinha uma atitude. E um dia eu comecei a buscar Deus, comecei a me posicionar com o Pai, porque teve um período aí que eu fiquei meio que afastada da igreja, sabe? Ia na igreja, mas sabe quando você está com o corpo presente, mas está longe de Deus? Eu fiquei um bom tempo assim devido a tantas coisas que eu passei. Perdi meu pai, divórcio, criação de filho sozinho, uma vida financeira destruída. Eu fiquei acabada, sabe? A ponto de começar a engordar, olhar para mim e estar assim numa depressão, me ver assim como uma pessoa que não me agradava aos olhos quando eu olhava no espelho. Na minha cara, no meu olhar, tinha tristeza, sabe? E aí eu comecei a buscar Deus, comecei a me aprofundar. E foi o momento que eu falei, eu preciso saber o que eu quero. Então, por isso que eu tô te falando, esse vídeo é para você que às vezes fala da boca para fora algo, mas o coração diz outra coisa. Às vezes, para não ficar perante as pessoas mal, eu também fazia isso. Às vezes a pessoa falava, e aí, Rosa, até agora não encontrou ninguém? Eu falava, não, eu não quero ninguém, eu quero ficar sozinha. Quantas vezes? E aquelas pessoas, né? Tem aquele parente, aquela parente que fala, nossa, até agora não encontrou ninguém? Eu falei, não encontrei ninguém porque eu não quis. Porcaria a gente encontra toda hora, eu falava dessa forma. Mas eu tô orando para Deus trazer uma pessoa certa para mim, no tempo certo Deus vai trazer. Aí a pessoa ficava assim, sabe? Quantas vezes? Aí eu comecei a me posicionar. Aí um primeiro passo que eu tive é isso, me posicionar. O que você quer, Rosa? Eu falei, eu quero uma pessoa que me ame, que me respeite, que queira um compromisso sério comigo, que me assuma como sua esposa, pois Deus, comecei a orar, Deus, eu não quero um namorado, eu quero um esposo. Eu quero alguém que está ao meu lado, para o que der e vier, para caminhar na mesma direção. Comecei a orar ao Senhor, Senhor, traz essa pessoa para mim. E Deus começou a trabalhar no meu coração, algumas coisas eu tive que mudar em mim. Eu não vou ficar falando tudo aqui, senão o vídeo ficar muito grande, mas conforme Deus me dando, eu vou falando para vocês. E o primeiro passo que fez com que as coisas mudassem na minha vida sentimental foi o meu posicionamento, tá? Então eu falei, olha, mandei uma mensagem para essa pessoa e falei, e aí, meu amigo, você pensa em alguma coisa séria comigo? Você gosta de mim? O que, que você pensa da vida? Ele falou, eu gosto de você, Rose, eu gosto de conversar com você, mas eu não penso em nada sério. Eu falei, é mesmo? Então, tchau. A partir de hoje, eu estou dando fim aí nas nossas conversas, eu vou continuar firme, eu estou indo para a igreja buscando o Senhor, e o Senhor vai trazer uma pessoa para mim, tá? Então, aqui a gente para. Eu falei, tá bom. Aí, deixei ele para lá, nunca mais mandei mensagem, nunca mais respondi ele, comecei a me firmar na igreja, buscar em Deus, e Deus foi trabalhando na minha vida, até chegar o momento de Deus trazer a minha bênção. E aí um dia eu conheci essa pessoa, quando nós começamos a conversar, eu tive um posicionamento com ela também. Então eu perguntei para ele, o que, que você pensa da vida? Você quer alguma coisa séria? Ele tinha, né, saído de um relacionamento também, fazia 1 ano e meio que estava sozinho. E ali ele falou para mim, não, eu sou uma pessoa que gosta de coisa séria, eu penso em algo sério sim. Então eu falei para ela, porque eu não quero perder meu tempo. Se você tiver com intenção de só curtir a vida, eu não quero. Não sou a pessoa certa para você. Ele falou, não, eu penso da mesma forma. E aí falei das minhas questões, né, que eu amava a Deus, que eu servia ao Senhor. Ele também, mesmo sendo católico, ele também era um cristão, que ele que ia na igreja, buscava o Senhor. E foi as coisas se encaixando, fomos conversando. E nesse processo do namoro, que nós começamos a namorar, eu comecei a orar ao Senhor, Deus, eu quero que ele me peça em casamento. Eu não quero ficar anos namorando, não. Se eu ver que ele começa a me enrolar, eu vou sair fora. É da sua vontade? É ele? Então vai me mostrando. E Deus foi dando sinais
que essa pessoa que Deus trouxe, que essa pessoa que chegou na minha vida foi Ele mesmo, foi o próprio Deus que colocou nos meus caminhos. E nós começamos ali, namoramos em 2021 e em dezembro de 2022 nós nos casamos. Ficamos noivos em outubro. Ele me pediu em noivado, ele falou que queria se casar comigo, porque eu não queria impor, né? Não queria forçar ele a fazer isso, queria que fosse algo natural, que se fosse da vontade de Deus as coisas iam fluir. E assim Deus foi fazendo, foi fluindo, entende? Mas observa que eu tive que ter um posicionamento. Eu tive que sair de uma situação, abrir mão daquilo. Eu lembro que quando eu falei, eu gostava daquela pessoa, eu lembro que naquele dia eu fiquei chorando, Senhor, ele não me quis, fiquei triste, sabe? Falando com Deus e, Senhor, eu vou continuar. E depois disso começa a vir pratos, vinha um, vinha outro, sabe? Fulano de tal tá afim de você, e eu olhava e percebia que não era, não tinha aquilo que eu sonhava, só de perceber a atitude, a maneira de falar, e saía fora, nem deixava chegar perto de mim, foi me posicionando para que Deus me trouxesse a bênção, para que não viesse na minha vida uma pessoa para me tirar do caminho, sabe? E Deus foi trabalhando. Então, o que eu quero te dizer? Você precisa entender o que você quer. Deixa de orgulho. Se está dentro do seu coração, eu tenho vontade de refazer minha vida. Eu tenho vontade de ser feliz na minha vida sentimental. E não importa a sua idade. O meu amor chegou, eu tinha 48 anos, né? Então, se você olhar e falar, nossa, eu já estou velha. 48 anos foi quando ele chegou. Eu vou fazer agora 52. Na verdade, é isso, né? Tinha acabado de fazer 48 anos. Ele estava com 40. É isso mesmo. Eu sou muito ruim de idade. Ele é 8 anos mais novo que eu, tá? Então, Deus trabalhou e trouxe a pessoa certa. E hoje nós estamos aí já, agora em dezembro, nós fizemos 3 anos de casados. E teve várias situações, né? Um relacionamento não é fácil, nós estamos nos encaixando, aquilo que eu às vezes não gostava nele, ele foi se moldando, eu também. E nós estamos caminhando junto na presença do Senhor. Ele me faz muito feliz, sabe? Ele é uma pessoa assim, com os mesmos sonhos, o mesmo propósito, ele caminha comigo na mesma direção. Então tem tudo para dar certo, né? Está dando certo, graças a Deus. Então, para você que está aí do outro lado, que sonha em ver a sua vida restaurada na vida sentimental, independente da sua idade, se posicione com Deus, comece a orar ao Senhor. Senhor, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero minha vida restaurada, minha vida sentimental. Já tive várias decepções, eu já cheguei a pensar que a felicidade na vida sentimental não é para mim, e eu creio que o Senhor pode restaurar, e eu vou me posicionar. E a partir desse momento, se você está com uma pessoa aí perdendo tempo, sabe, às vezes está namorando ou ficando, né, e fica o dia que ele quer, o dia que dá para ele, você está aí se sujeitando a isso, porque não se ama, porque não se respeita, porque olha para você e pensa, isso aí, as migalhas que ele me dá, é isso que eu mereço. Pelo menos está me dando umas migalhinhas. Não aceite isso na sua vida. Você é uma mulher especial, uma mulher de valor, uma mulher que merece ser feliz, ser respeitada, ser amada. Então isso vai acontecer se você se posicionar. Enquanto você estiver aceitando pouco, enquanto você estiver aceitando migalhas, é isso que você terá. Então, mesmo que você goste, fala, não, eu gosto, sabe, dessa pessoa, eu sei que ele está disponível para mim quando dá para ele, né? E às vezes ele é grosso comigo, me maltrata, mas também tem um lado bom dele na minha vida. Olha, se posicione. Não aceite isso na sua vida. Enquanto você estiver aceitando migalhas, é isso que você terá. Se você quer ser uma mulher honrada, abençoada, uma mulher amada, respeitada, se posicione e não aceite menos que isso. Tá bom? É isso. Tá na hora de você se posicionar. Você tá sofrendo porque você quer. Você tá sofrendo porque você tem aceitado migalhas na sua vida. Deus tem para você o melhor, mas necessário é que você se posicione. Se valorize, não se entregue a qualquer um, não deixe ninguém entrar na sua vida, pessoas que não convêm, pessoas que não é de Deus para sua vida. Comece a orar, Senhor, coloca a pessoa certa na minha vida. Eu vou me posicionar, eu vou me entregar nas tuas mãos, Deus, pois eu sei que o Senhor tem o melhor. O Senhor vai trazer o melhor. E um dia eu também serei feliz na minha vida sentimental, porque é isso que eu mereço, tá bom? É isso, mais um vídeo para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com outras mulheres e não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.